Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje, 18/8, viu, Morelli? A data, 18/8 de 2022. A gente está aqui iniciando um grupo de estudo sobre Lei Geral de Proteção de Dados e a nossa argumentação é sempre no sentido de criar conteúdo e argumento para que a gente converse bem com os clientes, fale com os clientes de forma fácil, não criptografada, e aí tentando mudar esse apelo do mercado, que às vezes é tão resistente, né? E que acredita que a lei não vai pegar. E a sugestão de pauta é a palestra que o Zé fez aí na terça-feira, né? Com a coordenação do Orozimbo, para que a gente pudesse estar não só falando de um tema que é gestão de processos e gestão de documentos, mas também colocando, que eu vi que teve essa discussão lá no grupo, pontuando questões da agência, questões da lei, e toda vez que a gente vai nesse sentido, se a gente falar de gestão de processo, perfeito, está tudo certo. Mas quando a gente fala da lei, quando a gente fala da agência, a gente fala de atores que a gente não tem gestão sobre ele, nem controle. Talvez o fórum de falar com eles, a gente podia estar buscando também. E aí, talvez, a gente tivesse que falar que eles possam estar atuando melhor. Mas, até então, a gente está falando com o cliente, a gente precisa de facilitar a vida do cliente. E aí, estou dando a abertura aí para que a gente inicie, né? A gente vai de 9 até as 10. Bom dia, boa tarde, boa noite. Ninguém vai falar? Vou continuar. Esse tema que a gente sempre aborda, principalmente falando da parte técnica, e aí, quando a gente fala de gestão de processo, a gente tem que entender, dentro do processo, todos os atores que estão conectados nele. E talvez seja mais importante a gente estar pensando nisso, porque, por exemplo, imagina numa gestão de processo, na hora que a gente começar a questionar todos os controladores de dados, que talvez sejam também operadores de dados no processo, né, de terceiros, se eles têm a Lei Geral de Proteção de Dados em compliance. E não só ela colocada lá como uma licitação que fala assim, eu aceito a lei, eu entendo a lei e eu vou cumprir a lei. Agora, como faz, como é o verbo fazer, como é cumprir a lei, muda a diferença, a distância do que é ou do que vai ser. Porque, por exemplo, falar que você atende todos os preceitos, você não diz como é que você descarta os dados, como que você elimina o lixo, como que você dá acesso aos dados dentro do aplicativo, dá acesso aos dados dentro do backup, que às vezes a gente protege toda a parte do sistema com login e senha, mas lá no backup ele está livre, ele está disponível, qualquer um pode acessar. Então, a gente começa a conectar uma empresa a outras empresas e questionar essa questão, talvez seja um dos grandes motes para que a gente transforme o nosso negócio num negócio escalável. Um cliente vai ter essa possibilidade. Vocês concordam com isso? E na questão de gestão de processo, eu acho que o Orozimbo podia dar uma fala para que a gente pudesse também estar colocando. É isso que eu ia pedir ao Orozimbo, como a orientação e a organização de todo o evento da live estava a critério do Orozimbo, que ele pudesse dar um resumo daquilo que foi falado, porque muitos de nós, eu participei, mas muitos não puderam participar. Seria interessante, se você puder, Orozimbo, dar um resumo daquilo que foi discutido lá pelo Zetó. Eu não via, eu não participei, e ontem eu procurei a live, não achei, o Dante me passou o link à noite já, tardão da noite, falei, João, tá aí agora, sim, pode ser semana aí, não acessei ainda. Ok. Sim, eu posso comentar, mas no outro momento. Por quê? Sim. Enquanto a live, eu estou preocupado de uma forma geral. Eu não me preocupo muito com o que a pessoa está falando. As nossas lives sempre foi assim. Eu me preocupo com quem está entrando. Enfim, o meu foco não está
no que ele está falando. Eu pesco uma posição aqui, ali e tal. Depois, eu assisto com calma, como se eu não tivesse assistido. Aí eu vou assistir o que ele falou, aí eu vou me preocupar com o conteúdo que ele falou. Tá? E eu não fiz isso ainda. Tá? Ok. O Pedro colocou o link ontem, eu passei, só deu tempo de fazer uma capinha, passar para lá, mas hoje, amanhã, final de semana, eu vou ouvir com calma, depois fazer minhas anotações, tal. Aí, num próximo momento, eu posso comentar o que o Zé Tó ele falou. Mas, em relação a isso que você está falando, Pedro, eu vejo o seguinte: o que a gente percebe dos processos de adequação de LGPD, a gente nota que o empresário, o gestor, ele não faz as devidas conexões do negócio dele. A partir do momento que ele tiver essa visão, essa percepção de que os negócios deles estão conectados, tá? Porque isso, o negócio inteiro, por exemplo, você pega de um bairro, de uma cidade, de uma quadra, ele está tudo conectado, né? Não existe empresa isolada, né? E esse isolamento não quer dizer que ele seja tipo uma empresa B2B ou algo do tipo, que ele tem sempre está vendendo, tenha um tipo de interação com uma outra empresa. Interação com uma outra empresa, ele sempre vai ter. Né? Direta ou indiretamente, ele sempre vai ter. Tá? Porque ele pode ter um escritório de contabilidade, que lá tem os parceiros deles, é do mesmo escritório. Ele tem um sistema lá de limpeza, um pessoal que faz limpeza para todas as empresas próximas. Tem um sistema de logística que pode ser também, quase sempre vai ser para outras empresas. Né? Enfim, as conexões que ele tem com a empresa são inúmeras. E isso aí a gente tem que colocar para ele, a gente precisa, se ele não tem essa visão, a gente precisa passar essa visão para ele, dessas conexões, porque só assim ele vai entender o quanto que, para ele, o tanto que é importante ele ter uma conformidade LGPD, ele está adequado, ele tem as suas políticas de privacidade, né? Não só para o negócio dele, como também em relação aos parceiros dele. E o que os parceiros dele esperam dele. O escritório de contabilidade, por exemplo, ele é controlador num aspecto, né, enquanto recebe o serviço direto, e ele também é operador, enquanto ele presta serviço para uma outra empresa. Né? Então, é uma teia. Né? A hora que ele entender que o negócio dele faz parte dessa teia, né, faz parte desse network de negócios geral, né? Aí, de repente, fica... tipo, não vou dizer virar a chave, mas você eleva, né, você aumenta, né, a capacidade de interação, né, de percepção de negócio. Porque a grande parte dos gestores que eu já tive contato, a cabecinha, desculpa, mas a cabecinha é pequena. Ele não percebe isso. Tá? Ele acha que é só o negócio dele, ele olha assim e pronto. Então, essas conexões, é muito importante ele ter vivo isso, né? Trabalhar isso aí. E uma enorme oportunidade que ele tem para entender esse processo todo, né? Essa gestão de inteligência de negócio, é no processo de adequação. Aí está a responsabilidade nossa, como profissionais de adequação de dados, para conversar com ele. Você fala, a teia do seu negócio, essas interconexões começam dentro da sua empresa. Porque quando você está fazendo uma adequação da empresa no RH, você tem que ficar, é preciso ficar bem evidente para ele, bem claro para ele, o que o RH, as responsabilidades, as obrigações que o RH tem com todos os outros departamentos. E é isso cada um dos departamentos.
né? A logística, o financeiro, o quanto ele está conectado. Então, quando você está fazendo lá no RH, muitas vezes você tem que chamar alguém do financeiro para participar daquela reunião. Você tem que chamar alguém de venda, alguém do atendimento, do TI, para participar daquela reunião. É do RH, mas ele tem ramos, tá? É uma árvore, uma coisa ramificada, né? E isso começa dentro da empresa. E isso você tem que levar, né? Aí aquela coisa de consciencial, você tem que falar para ele que a coisa é neural, são caminhos que você vai trilhando, né? São posições que você vai conquistando, que só assim você tem a ideia total do seu negócio. Isso abre a cabeça do cara, né? Para realmente fazer mais conexões, trabalhar, fazer a coisa com inteligência. O Everton levantou a mão aí. Só para complementar aí um pouco a fala do Orozimbo, né? Com relação a essa questão de processo, existe muito a necessidade da gestão em si, a autogestão, ela tá ligada, né, a esse processo de LGPD, esse processo de organização, né, dali dentro, para que você vá num departamento, RH, por exemplo, você consiga obter informações suficientes para você criar essa cadência de informações, seja ela do comercial, seja ela do financeiro. Então, se você não conseguir chegar nesse ponto ali, você ter essa autorização, você ter essa autoridade, vamos dizer assim, de conseguir levantar essas informações, o processo ele começa a ficar muito burocrático e difícil de atuar, né? E não é uma questão de legislação, não é uma questão de TI, é uma questão de processo, de governança. Então, essa parte de governança, ela tem que estar muito internalizada na mente da autogestão. Porque a autogestão, ela tem que pensar como que vai funcionar isso daí, né? Como que ela vai querer essa questão de conformidade, como que ela vai definir esses processos ali dentro. E ela definindo esses processos, o cara que vai desenvolver um projeto lá dentro, né, de LGPD, ele vai conseguir conciliar todos os departamentos e conseguir levantar o máximo de informação e mitigar todos os riscos, praticamente. Então, assim, na escala lá, vamos dizer, na escala de segurança, que é de 1 a 5, né, se você tiver uma tratativa de departamentos com todas as informações conciliadas, você não vai chegar a 5, mas você consegue chegar a um 3,5, 4, né? Então, essa eu acho que assim, é um dos principais pontos, as principais dificuldades que qualquer profissional de LGPD, seja do direito, seja da área de TI, vem enfrentando no seu dia a dia ali de implementação de processos, né? Muito bom, Everton. Concordo plenamente contigo. Tem uma questão que eu acho que a gente tem que estar o tempo todo colocando. Quando a gente aponta para o pós-venda, está tudo certo, concordo com você. Mas hoje o que a gente está tendo dificuldade é com a venda. Os nossos clientes estão resistindo, achando que a lei não vai pegar. Então, quando a gente coloca dessa forma, você fala o seguinte, a discussão, quando a gente pondera para depois que vendeu, está tudo certo, nós temos que fazer reunião, a gente tem que questionar, a gente tem que criar as políticas, é assim que a gente vai construir o protocolo do compliance e até fazer os investimentos necessários. Que, por exemplo, não pode ter sistema operacional ilegal, não pode ter máquina sem antivírus, não pode faltar backup, não pode não ter controle de gestão de acesso do computador, como também não pode não ter controle de gestão da porta de entrada, dos escritórios, do acesso à empresa. Então, tudo isso tem que estar tratado. Mas eu acho que o que a gente precisava muito olhar, quando a gente percebe essa condição, criar argumentação, para falar um detalhe antes. É como se a gente falasse assim, quanto que é o D-1, o dia antes? Né? Porque quando a gente fala do dia antes, a gente está olhando para o cliente e ele fala o seguinte,
a lei não vai pegar. Então, esse cara, como é que a gente convence ele que a lei pode pegar? Como é que a gente convence uma determinada empresa a começar a trabalhar? Então, eu acho que a gente precisa de focar muito nessa parte. E eu vejo que... Eu já vou te dar a palavra e eu estou vendo que o Dante levantou aí, o Dante chegou. Rapaz, seja bem-vindo, Dante. Bom dia, Jota. Então, e aí, então, nessa condição, a gente tinha que estar muito ligado para a gente começar a entender como que a gente vai convencer o mercado, tá? E aí, eu volto aqui a falar, né? Eu sugeri a pauta para ser um pouco sobre o que o Zé falou, porque eu vi alguns comentários, também não vi a palestra, não vou ver, mas eu vi alguns comentários na hora que eu estava publicando a agenda, e tinha lá assim, não, porque a gente precisa de questionar a NPD, a agência, a gente precisa de também falar da lei, e toda vez que a gente vai nesse sentido, a gente vai no sentido ruim. O Everton, você, logo na sequência, o Dante. Não, só complementando aí, o Pedro, como você disse, essa questão de convencimento aí é algo que realmente é uma tese muito complexa, de você chegar no cliente, expressar a necessidade efetiva, e vem um outro ponto, né, que essa semana a gente teve aí, essa semana não, a semana anterior, salvo engano, né, a ANPD publicando a questão de penalidades, né, e aí ela postou essa diretriz, então isso vai em desencontro, efetivamente, com o trabalho que a gente vem fazendo, né, que é de levar a informação, né, obviamente, que, assim, a questão de multa, né, é algo que vai levar o cliente a forçar a fazer uma adequação, né, mas muitos, isso eu falo que tem empresas de desenvolvimento de software que ainda não fizeram adequação, que hoje, daí o cara trabalha com empresas gigantescas, tem software lá dentro que são empresas muito grandes, e ele não tem esse processo de adequação lá dentro. E aí vem um outro detalhe que a gente tem que analisar a decisão da ANPD de forma inversa, né? Se olhar de forma contrária, porque assim, ele está dizendo que o objetivo da ANPD não é multar, o objetivo não é notificar, não é ficar dando pressão nas empresas. O objetivo é forçar as empresas a fazerem a adequação e ter dentro delas, intrínseco, toda a estrutura de privacidade, de proteção de dados. Então, é esse ponto que eu acho que a gente tem que levar para o nosso cliente, tem que chegar na frente dele e falar, é o seguinte, a ANPD não quer multar, mas a princípio você tem que colocar dentro da sua empresa a conformidade de acesso, a conformidade de documentos, enfim, você tem que tratar tudo isso. E aí eu acho que nesse ponto a gente acaba ganhando um campo que a gente consegue trabalhar, eu acredito. Pedrinho está sem som. É o Dante agora. Gente, bom dia, perdão pelo atraso aí, eu tive um contratempo. O que o Everton falou aí é realmente verdade, mas eu também acompanho esse assunto de uma outra forma, de uma outra visão. Eu acho que a gente está num momento inflacionário de uma bolha, tá? A bolha está crescendo lentamente. E aonde que ela está crescendo? Por influência daquelas empresas que já estão adequadas, estão solicitando a adequação a empresas um pouco menores que estão atuando nessas empresas grandes, e todo esse fluxo vai chegar nas empresas pequenas. Porque a empresa pequena é uma empresa periférica que ajuda uma empresa média a prestar serviço para uma empresa grande. Daqui a pouco, nós vamos ter muito mais empresas adequadas e isso vai acabar sendo um diferencial de mercado, por conta da imagem, por conta da própria organização interna, aumento da segurança, e assim vai, né? Eu acredito que isso não vai acontecer agora, não é uma coisa para agora. Nós estamos falando de 3, 4 anos à frente, é minha opinião. Alguns senhores podem ter uma opinião contrária, mas
é sempre bem-vinda e aceitável, mas o que eu tenho lido e que tem sido falado nos grupos é exatamente isso. A gente não tem uma explosão dessa bolha agora. Mas quando houver, vão faltar profissionais preparados. Eu acho que o Morelli tinha levantado a mão aqui. Não, agora na sequência, se eu não me engano, é o Messa, depois a Carla. A Carla, então. E depois o João. Eu corroboro aí da opinião do Dante, Também. do Everton. Eu acho que a lei, como tudo aqui no Brasil, né, a gente cria a lei e vai estruturando depois, né? Então, esse é um negócio que acabou, acho que pesando para o negócio. A gente não está numa evolução maior. O segundo ponto que eu enxergo é como em cibersegurança há 5 anos atrás, todo mundo vai no risco, entendeu? Porque até tomar uma invertida ou tomar de fato uma multa. Por mais que o pessoal fala que é orientativo, que não, a ideia não é multar, e acho que não é mesmo, tá? Eu acho que a hora que tiver uma multa e essa multa for para uma grande empresa e der mídia, acho que o pessoal vai começar a olhar um pouco diferente. Hoje não tem multa, né? A lei, o cara vai correr esse risco, porque ele vai gastar esse dinheiro quando realmente apertarem ele. Como eu falei, como na cibersegurança, eu acho que o cara, enquanto não tomar realmente uma ação, um ônus, ele vai ficar esperando. Entendeu? É a minha visão, e o que o Dante falou concordo muito com ele. E os que estão se adequando é porque uma grande empresa que não quer correr risco vai fazer os seus fornecedores se adequarem, senão também vão estar fora. É por isso. Porque aí tem um ônus, que é a perda de um contrato. Você concorda que criptografar os dados é uma multa? Não acho que é... Depende, cara. É assim, Pedrão. Criptografar os dados pode não ser uma multa, mas te gera um prejuízo, cara. Se você não for multado. Se você não teve o compliance e a agência nem te percebeu, mas um ataque aconteceu, você foi multado não pela agência. Não pela agência. É isso que eu estou falando. Uma penalidade, agora, né? E é um lugar que a gente está... Então, na hora que a gente vira e fala o seguinte, as empresas já estão sendo multadas. Os ataques estão acontecendo, criptografando, eles estão perdendo dados, estão perdendo faturamento. A gente viu aqui empresas grandes que foram criptografadas. Se eu estou enganado, é a Renner e a Loja Americana. Uma delas ficou 7 dias desligada. Olha o faturamento que essa empresa perdeu. 2, quase 3 milhões o da Americanas. Então, Isso mas só assim, de faturamento. E a imagem? Fora imagem, fora faturamento, fora quando o cara fala que voltou ao normal, ele não voltou ao normal na sua estabilidade anterior. Ele tem ainda um trabalho de recuperação grande. Tá? Eles voltam, seguindo o que eu aprendi, o necessário para funcionar. Mas tem todo um sistemazinho de back-office que o cara vai voltar ainda com o tempo. Então, esse prejuízo é muito grande, entendeu? E aí o que eu acho, no caso da Americanas e de outros, a gente não ouviu falar nada de alguma penalização por LGPD, né? Eu não ouvi, pelo menos. Posso passar a palavra para a Carla? Lógico, pode sim. Obrigado aí, pessoal. Oi, gente, bom dia. Eu sou a Carla. Bom dia. Acabei de chegar. Bom dia. Quanto a essa situação, eu costumo dizer o seguinte, não vou nem generalizar dizendo que é o brasileiro, mas é no geral. Assim. O ser humano ele aprende por 2 motivações, né? E a principal motivação é a dor. Então, eu acho mesmo que as empresas vão buscar adequação quando as multas forem altas o suficiente para impactar no orçamento e aí, assim, elas resolverem se adequar. Isso tanto para a empresa que é grande,
quanto para a empresa que é pequena, porque a pequena ela vai utilizar aquele vislumbre que ela já tem da grande e pensar, mas se a Renner, por exemplo, se as lojas americanas, ou se o governo foi multado, porque eu não seria. E como eu não tenho todo esse capital, eu vou automaticamente tentar me adequar da melhor forma possível. O que eu percebo hoje? Que as pessoas estão tentando pegar um caminho, um atalho, vamos dizer assim, né? Então, o que eu preciso fazer? Eu tenho... Alguém leu em algum lugar um termo de consentimento, então as pessoas acham que se elas fazem um termo de consentimento específico, está tudo certo. Não, isso já é adequação suficiente. Não estão levando o conhecimento mais adiante. Isso não é só pessoas que não têm um conhecimento específico. Eu vejo advogados fazendo isso, advogados, inclusive, com um escritório de advocacia, que não fazem o trabalho corretamente, porque acham que não precisam, né? E acha que, por exemplo, mas se eu contratei uma empresa, esse é um caso prático que eu peguei esses dias. Não, mas eu só faço contrato B2B. Aí eu falei, não, ótimo, mas no seu contrato B2B não tem o CPF do representante legal? Aí a pessoa falou, tem. Eu falei, então, quando diz lá sobre pessoa natural, o CPF dele está constando ali no contrato. Mas as pessoas acham que não tem necessidade. Eu acredito, assim, fielmente, hoje, que as coisas só vão começar a se alterar quando as multas forem altas o suficiente. E a gente vê isso até para uma experiência brasileira, que é o Código de Defesa do Consumidor. A gente tem várias ações todos os dias no judiciário em razão do Código de Defesa do Consumidor, e nem por isso as empresas se adequaram 100%. Assim. A gente ainda vê muitos casos repetidos com as mesmas informações e com os mesmos fatos geradores. Então, mas por quê? Oi. Quando você fala dessa questão das empresas se ajustarem, essa semana eu estava conversando isso com o Dante, e eu acho que o Dante colocou de forma clara, eu acho que foi muito legal. A gente tem conversado que se uma empresa está se adequando, ela vai impor que as parceiras dela se adequem. E aí, num trabalho, eu até liguei para o Dante para conversar com ele sobre isso, uma das empresas que eu questionei, eu estou fazendo uma adequação de uma empresa de RH só de um setor. E aí, esse setor, eu liguei para todos os parceiros que estão conectados com os colaboradores. Você acabou de falar aí de uma empresa, mas independente se ela só faz contrato com cliente CNPJ, ela tem colaboradores. Então, só o RH dela já seria necessário o suficiente para que ela cuidasse e ela tivesse a parte de compliance. Então, na hora que eu liguei e pedi para uma empresa que trata daquele contrato de admissão, contrato de demissão e os periódicos, a empresa devolveu fazendo um negócio que a gente fez. Eu não sei se vocês já venderam alguma licitação, mas você pega o termo da licitação e vai falando assim, eu adequo com a cláusula 1, adequo com a cláusula 2, e vai lendo e vai fazendo isso. O advogado dessa empresa foi falando, não, eu entendo das obrigações que estão constando na lei, no parágrafo tal, aí ele dita a lei e fala assim, eu aceito e eu sou responsável. Aí eu fui e mandei para ele algumas perguntas. Falei o seguinte, olha, a lei está claro que o senhor leu, a lei está claro que o senhor falou que é responsável por ela. Agora eu quero saber qual software que o senhor usa e se esse software está em compliance. Eu quero saber se o seu usuário que está acessando as informações, ele tem conhecimento da privacidade e se ele também entende o tamanho de importância que é tratar os dados para contrato de admissão, demissão e periódicos. E ainda perguntei sobre o backup e ainda perguntei sobre o descarte de lixo. Eu fiz 8 ou 10 perguntas, só para mostrar que aquilo que ele falou lá, que era uma adequação, como você falou, é uma adequação de advogado. E aí, eu vou até dar a chance para o Lucas levantar a mão aí, né? Porque ele é que é o cara que sempre pondera na defesa da classe. Mas, na hora que eu mandei essas perguntas, eu vi que agora eu vou mostrar para a empresa que achou que estava adequado, que ela não estava. Da mesma forma, eu liguei para o contador. O contador está lá. Eu até brinquei, né?
eu olhei para o João estava ali meio sem cabelo aqui assim, o João lá da contabilidade vai perder o resto. Ele está tão preocupado que ele quer fazer uma reunião para entender por que eu estou perguntando para ele do software, do backup, do descarte, do que ele imprime, porque ele imprime olerite e manda para a empresa. Você quer uma informação mais assim, complexa, que é o olerite, que é onde o cara paga o salário, que as informações estão ali? Então, essas informações vão fazer o que o Dante falou. Aquelas empresas que se adequaram vão impor as outras. Nessa empresa onde eu estou trabalhando, a CEO não acredita na lei. Ela acha que não vai vingar. Mas ela está fazendo porque algum dos parceiros dela está exigindo isso dela. Então, ela falou assim, eu vou fazer só do setor de RH. Agora, o setor de RH obrigou que o setor financeiro também se adeque. Então, eu acho que, assim, eu concordo com o que você está dizendo. Acho que a gente sempre tem falado, sempre com muito conteúdo aqui, mas a gente, às vezes, vai apontando para o depois da venda e a gente nunca fala muito do antes da venda, que é a hora que a gente vai influenciar os clientes. A gente precisa de estar preocupado com isso, que é isso que vai fazer a mudança do mercado. E depois que a gente tiver um cliente, a gente vai escalar, porque pelo menos esse cliente está conectado com 10, 15 outros clientes. Mas segue daí. Não, eu super concordo, assim. A colocação, na real, é de entender, no meu ponto de vista, de que as pessoas só correspondem àquilo que devem fazer quando elas sentem no bolso, que é a famosa dor. Você estava falando aí sobre a questão da CEO, e ela só corresponde porque ela tem uma motivação extra, não é uma motivação pessoal. E, no geral, é porque os parceiros dela estão se adequando. Então, as pessoas elas precisam entender de que elas vão ter um prejuízo maior e daí, diante dessa possibilidade desse prejuízo maior, elas olham e falam, não, beleza, eu vou fazer. Então, o que eu costumo fazer com os meus clientes em si? Eu estou iniciando mostrando todos os malefícios. E aí, depois que ele olha os malefícios, por exemplo, agora a NPD sobre a questão da multa e sobre a possibilidade mais latente de uma multa ocorrer. Ele olha os malefícios e aí cai para os benefícios. Mas se você não tiver, se você estiver adequado, se todas essas coisas aqui estiverem feitas adequadamente, a probabilidade de que você seja penalizado é mínima, até porque a gente tem, inclusive, a questão da advertência, a colocação da NPD sobre a multa e uma quantificação de acordo com a qualificação que a empresa tem diante daquilo que foi solicitado. Então, assim, eu costumo fazer o de trás para frente mesmo. Eu apresento os malefícios, porque a LGPD está aí, e as pessoas, infelizmente, acham que aquele conhecimento que você especificou sobre o advogado da lei, que leu ali e acha que a letra fria da lei já resolveu o problema, eu estou trazendo de trás para frente. Eu estou apresentando os malefícios em si. Olha, os malefícios são esses, e os benefícios são esses, e as adequações são essas. Eu tenho tido muito mais resultado fazendo essa colocação inversa, né? Que é o da educação, mas é o da adequação em razão de uma propositura de que o mal vai ser muito maior, assim. Tá certo. Eu acho que é o João Salles agora, depois do Morelli, depois do Orozinho. Obrigado, Pedro. Voltando aí na fala do Dante, que todo mundo concordou, e do Everton também, né? Acho que isso aí a gente está bem consolidado sobre essa posição. É uma tendência que uma coisa vai puxar a outra, que uma empresa vai puxar a outra para dentro dessa adequação, né? A rede neural, como o Orozimbo gosta de falar. E em lives lá atrás, principalmente do início, eu falei sobre uma situação que eu comparava com a ISO, porque eu participei do processo, que exatamente estava ocorrendo isso. A CSN começou a impor aos fornecedores, na época, que fizesse a ISO. Tá? Então, foi um corre-corre das pessoas, porque senão eles iam trocar de fornecedores. E aí, dentro de um trabalho que o Pedro pegou aí, eu me lembrei exatamente disso. A empresa que eu trabalhava começou a ISO por um setor qualquer, só para pegar um selo de ISO, para se garantir como já estando adequado, 100% em ISO. Né? Então, o Pedro estava me falando que pegou uma aí, está fazendo o RH, e quando vai ver o RH, está ligado com contabilidade, evidentemente, está ligado com fornecedor terceiro. Né? Então,
As pessoas ainda não estão muito com noção realmente disso. Você não adequa, ou você adequa uma empresa inteira, ou você não faz sentido se adequar só um setor. Você tem que começar por um, mas você tem que enxergar isso como um todo, né? E comentei um serviço que eu peguei agora, que eu falei com a Dante, não estava, ainda não foi antes de começar a gravação, acho que a Carla também não estava, que é exatamente isso. Eu peguei só para cuidar de uma previdência de um pequeno município. Ninguém lá dentro sabe o que é LGPD. Faz folha de pagamento dos aposentados, ninguém sabe, né? Não sei se vocês acompanham na mídia, aí está toda hora falando sobre o escândalo do CEPERJ no Rio de Janeiro, negócio de cargo para lá, cargo para cá, tudo cargo secreto, nomeado, para... Da cidade aqui que eu moro aqui, saiu ontem, completa a lista com valor que o nego saca, data que sacou do banco e tudo. Quem é que está controlando esses dados? Quem é que está tomando conta disso? E assim, ó, já bombou em todos os zaps, né? Não é mais aquele negócio de tiozão, não. Já em grupos empresariais, já estão, fulano, por isso que fica aí tirando onda de carro novo, está recebendo com um orçamento secreto lá, não sei das quantas. Então, assim, é uma cultura de falta de proteção, isso sem contar a gente mesmo já tem o hábito de camarada pedir os dados, a gente informar, vai em nome do pai, da mãe, CPF, não tem problema não, se for desconto, então todo mundo dá. Então, assim, nós estamos no processo que vai ser realmente esse processo que o Dante falou, de uma empresa ir puxando a outra, as pessoas, isso verá uma consciência, e aí entrando aí para a parte da Carla, que é o jurídico, né, e essa comparação com a defesa do consumidor, que hoje todo mundo já sabe, opa, quando o camarada aqui fez negócio, eu vou entrar com a açãozinha aqui de consumidor, que por sua vez também no judiciário já se adequou, já não tem mais aquelas multas que tão pesadas, porque algumas coisas, né, já está bem tratada em relação de danos morais, materiais, se teve mesmo, não teve dano. E é um momento de transição que eu acho que ele vai de mais para frente essa bolha, como disse o Dante. João, obrigado. O Moré. Só quero fazer um comentário resumindo um pouco, e por isso que eu acho que essa reunião é muito rica, né? A gente vai ouvindo a opinião de cada um e vai formando um quebra-cabeças. E eu vou começar fazendo uma alusão aqui ao que o Pedro falou, do antes da venda e do pós-venda. Primeiro de tudo, a Carla estava falando da multa. E qual é a percepção que eu tenho da multa? A multa, para mim, é um meio, ela não é o fim. O fim é exatamente o compliance. A multa é o meio que você tem de fazer com que as empresas acompanhem a lei, que elas exerçam os processos que a lei exige. Mas uma coisa interessante, todos esses casos que foram comentados aqui de Renner, Americanas e todos os demais, não se fala em multa, a gente não sabe o valor de multa, a gente sabe o valor do prejuízo. Então, uma coisa que eu tenho abortado um pouquinho das minhas relações com os clientes é falar de multa. A multa é consequência. É mais ou menos assim, como um camarada... Eu vou falar de uma linguagem chula, tá? É mais ou menos assim aquela frase que a gente tem quando a gente dirige sem a carta. A gente diz assim, eu vou dirigir a carta até a hora que me pegarem. Então, a hora que acontece um acidente, a primeira coisa que vem é o prejuízo. A segunda é se você tem a documentação, a carta. E isso, para mim, acontece um pouquinho, assim, muito parecido com o que acontece com a LGPD. A primeira coisa de se correr o risco é o prejuízo. Se você for invadido ou se acontecer algum problema, algum incidente, a primeira coisa que acontece, que dói, a dor, né, Carla, que você tanto fala, e você está correta, a primeira dor é o prejuízo. Depois vem a multa, porque depois do prejuízo, você chamou o holofote para você vai ser auditado e vão perceber que você não estava em compliance. E aí sim vem a multa. Quer dizer, são duas dores, né? A primeira dor do prejuízo, a segunda dor da multa. Então, veja, tudo isso tem lógica e eu concordo plenamente, isso eu venho falando, eu sou adepto daquilo que o Dante falou. Vai demorar um tempo, 3, 4, 5 anos, não importa, mas as empresas que se adequam forçarão as empresas, o canal de suprimentos ou canal de fornecedores, etc., vai forçar com que essas pessoas se comportem no compliance da lei. É isso.
Orozinho, agora você. E Tá mutado, tá mutado. Já são 9h50. Eu concordo com você, Morelli, e tem um outro aspecto em relação a que a gente já chegou a comentar algumas vezes, em relação a esse entendimento inicial, né, antes de você falar basicamente de LGPD com o seu cliente lá, né, eu já utilizei em outros projetos, inclusive, eu tenho isso até como uma metodologia de abordagem, que é o Círculo Dourado do Simon Sinek. Né? Primeiro, você fazer a pessoa entender por que ela precisa daquilo. Né? Aí você vai falar dos malefícios, pode falar dos benefícios, enfim, aquilo que, naquele momento, você achar o que vai ser mais palpável, onde que ele vai entender melhor isso. Né? Então, esse início vai muito da percepção que você tem naquele momento. Né? Porque falar de multa é você esquecer o seu contrato. Tá? Não, eu acho que não funciona ainda, está muito cedo para você falar para ele sobre multa. Por isso que eu falei, multa não é o fim. Né? O fim é a adequação, ele está em conformidade. A tá? multa é o meio. Se ele não fizer isso, tá? Ele pode sofrer uma penalidade. E essa penalidade a pior penalidade dele não é quase sempre, não vai ser a multa. Porque se ele sofrer uma invasão, se ele sofrer algum dano, vai ser um dano financeiro e principalmente reputação. Né? Que a reputação pode fechar a empresa dele. O aspecto financeiro pode fechar a empresa dele. Né? A multa ele paga. Tá? Se ele não pagar, tá? De repente ele pode fechar. Né? Mas a reputação, essa ele não consegue. Essa fica muito arranhada, fica muito difícil. Então, você fazer esse gestor ele entender o porquê que a maioria das pessoas, a grande parte que eu vejo das abordagens que os colegas, tanto de TI como do jurídico, as agências, profissionais free, eles começam como que vamos fazer e por que você precisa, sem a pessoa entender por que realmente ele precisa, né? Como ele vai fazer e o que ele vai fazer. Ainda ontem assisti um profissional falando o quanto é importante ele explicar para a pessoa como ele vai fazer. Cara, ele vai entender que você precisa fazer assim, assado, você vai falar todos os processos para ele, mas vai ficar aquela pergunta, e por que eu preciso disso? Quando ele entender isso, por que eu preciso disso, aí a chave, né, entra na fechadura, aí as coisas se conectam. O outro aspecto, já estamos quase no final, eu já vou colocar uma outra coisa, que o pessoal de desenvolvimento de software está muito preocupado, porque ainda ontem eu estava lendo um artigo, tá? Um artigo, eu não me lembro agora se era um artigo europeu ou um artigo americano, mas dizia o seguinte, o pessoal que está fazendo invasão agora, o pessoal, essas grandes máfias, né, tipo Conte, né, por exemplo, o que eles até agora estão invadindo, tipo, grandes empresas, mas eles verificaram que existe um outro meio deles invadirem pequenas empresas que tem a ver com a linha de suprimento da empresa, principalmente na área de software. Então, por exemplo, todos os nossos colegas aqui são grandes empresários, têm grandes empresas. Eu sou desenvolvedor, tá? E eu desenvolvo software para vocês. Então, é muito melhor para ele aproveitar a minha estrutura, que é pequena, é mais vulnerável. Então, ele invade a minha empresa, ele faz os inserts, tá? do malware
no meu produto, que o meu produto vai ser distribuído para várias empresas. Olha que ponto chegamos. Olha a visão que o pessoal tem. Então, é coisa maluca. Então, o pessoal invade a minha empresa, tá? Infecta o meu produto, eu não sei, e o meu produto vai ser distribuído para todos vocês. Então, olha só o perigo que é. Então, as médias, grandes empresas, né? Isso digamos assim, é um revival do que aconteceu lá na SolarWinds, lá em novembro de 2019, que foi exatamente isso. Né? Eles não invadiram exatamente a SolarWinds. Né? Invadiram a SolarWinds, infectaram todos os produtos, e a SolarWinds, uma baita de uma empresa, distribuía software para os Estados Unidos inteiro, para grande parte do governo. Tá? E essas empresas foram infectadas. Então, essa é a infecção da linha de produção, né? A linha de suprimento também é um grande cuidado, que quando a gente vai falar como empresário, se ele faz parte dessa cadeia, né? Dessa cadeia, como ele recebe produto, ou ele está fazendo produto, ele tem essa grande preocupação. Bom, 9h56, já estamos quase acabando. Com você, Pedro. Eu acho que esse é um dos grandes objetivos mesmo, né, Orozimbo? A gente está enriquecendo, a gente tem fortalecido, a gente está crescendo, inclusive, né? Hoje, até fazer uma referência, a Carla entrou no 45 do segundo tempo dessa agenda de hoje, porque eu cadastrei ela, acho que, não sei se foi ontem de madrugada ou hoje de madrugada. E aí, porque ela gostou, né, do nosso conteúdo. E eu acho que é isso. A gente não só tem fortalecido, mas a gente tem estreitado o relacionamento e a gente está fazendo isso no Brasil inteiro, dado aos DDDs que eu vejo lá, né? Quer dizer, a gente está impactando muita gente. E isso é legal, porque do mesmo jeito, muita gente está impactando também a gente. Então, acho que esse trabalho que a gente tem feito aqui é um trabalho de gerar argumentos, gerar conteúdo, gerar experiência e gerar conexão. A gente precisa de interação. E até o nosso grupo no LinkedIn também tem tido interação, né? E a gente precisa de sair um pouco daquela condição de fazer propaganda de lives. Eu sei que você até tem filtrado bastante isso lá. E a gente criar conteúdos que possam estar também lá no LinkedIn provocando mais. Mas é isso. Estou já encerrando aqui, se ninguém tiver mais nenhuma coisa a falar, vou pedir autorização para a gente estar publicando, deve estar acontecendo hoje ainda, e aí estou parando a gravação, a gente está terminando, 9h58, e sempre muito rico, né, estar encontrando com vocês e sabendo dessa disciplina de 9 às 10, né, isso é também muito importante. Amém. Valeu, bom dia a todos. Gente, obrigada, ótimo dia para vocês. E eu acho que realmente é muito importante, assim, porque cada um traz uma realidade diferente, né? Baseado em absolutamente toda a sua vivência. Então, queria agradecer muito para vocês. E até a próxima. Até a próxima. Valeu.